Nas profundezas da Amazônia, onde os rios serpenteiam como veias na terra, vive uma lenda sussurrada em contos de pescadores e ribeirinhos. É a história de uma criatura colossal, uma sombra líquida, capaz de proezas inimagináveis. Este é o palco do nosso mistério. Desvendando mitos da Amazônia, hoje investigamos se a sucuri realmente engole um boi. Esta imagem, poderosa e aterrorizante, alimenta o imaginário popular há séculos, transformando uma serpente em um monstro mitológico. A figura da sucuri, ou anaconda, é muito mais complexa do que o mito sugere. Ela não é um monstro devorador de rebanhos, mas um predador de topo, uma peça essencial no quebra-cabeça ecológico da maior floresta tropical do mundo. Para entendê-la, precisamos nos despir do medo e do folclore, para vestir o olhar da biologia e da ciência, separando o animal real da criatura fantástica que habita nossas histórias. Nossa expedição começa aqui, neste ponto de encontro entre o mito e a realidade. Vamos mergulhar nas águas turvas, onde a Eunectes murinus, a sucuri verde, reina soberana. Ela é uma obra-prima da evolução, um predador perfeitamente adaptado ao seu ambiente aquático e terrestre. Se você também é fascinado pelos segredos ocultos nos santuários selvagens do nosso planeta, inscreva-se no canal e ative as notificações. A jornada está apenas começando. Antes de julgarmos a veracidade da lenda, precisamos conhecer a protagonista. Quem é, de fato, a sucuri? Ela é a maior serpente do mundo em massa corporal, um gigante musculoso que pode superar os 200 quilos. Seu poder não está no veneno, mas na constrição, uma força esmagadora capaz de subjugar presas formidáveis. É essa força bruta que serve de alicerce para a lenda do boi. Contudo, a força por si só não conta toda a história. A vida de qualquer predador é um cálculo constante de risco e recompensa, de gasto energético e ganho nutricional. Cada caçada é uma aposta. Para a sucuri, uma presa do tamanho de um boi representaria não apenas um banquete, mas um desafio que levaria seu corpo e sua biologia ao limite absoluto, talvez até além dele. Para compreender a sucuri, devemos primeiro entender seu reino. A bacia amazônica não é apenas um cenário, mas a força motriz que moldou cada centímetro desta criatura. É um santuário de esmeralda e águas barrentas, um labirinto de igarapés, lagos e rios inundados. Neste mundo anfíbio, a sucuri encontrou o nicho perfeito para prosperar, usando a água como seu principal campo de caça e refúgio. A evolução da anaconda está intrinsecamente ligada a este ambiente aquático. Seu corpo pesado e musculoso, que seria desajeitado em terra firme por longos períodos, torna-se ágil e furtivo sob a superfície. Seus olhos e narinas, posicionados no topo da cabeça, permitem que ela permaneça quase completamente submersa, observando a margem do rio em busca de uma oportunidade, como um periscópio vivo e paciente. O ritmo da floresta, com suas cheias e secas, dita o comportamento da sucuri. Durante a estação chuvosa, as águas se expandem, criando vastas planícies inundadas que se tornam seu território de caça. É quando presas como capivaras, cervos e até jacarés se tornam mais vulneráveis ao se aproximarem da água, sem perceber a ameaça que aguarda silenciosamente logo abaixo da superfície. Este contexto ecológico é fundamental para desvendar o mito. A disponibilidade de presas na Amazônia é vasta e diversificada. A sucuri tem à sua disposição um cardápio variado de animais de médio a grande porte, que representam um investimento energético muito mais seguro e eficiente do que um bovino. A própria floresta oferece as refeições ideais, questionando a necessidade de um confronto tão extremo. Portanto, o habitat não é apenas o lar da sucuri, é o que define seus limites e suas possibilidades. As mesmas águas que lhe conferem poder e discrição
também determinam o tipo de presa que ela pode realisticamente caçar e consumir. A anatomia do predador, forjada neste santuário, nos dará as próximas pistas sobre a viabilidade de uma refeição tão colossal quanto um boi. A engenharia biológica da sucuri é uma maravilha da natureza, projetada para um único propósito: detectar, capturar e consumir. Seu crânio não é uma estrutura rígida como o nosso. Em vez disso, é composto por ossos conectados por ligamentos elásticos. A mandíbula, em particular, não é fundida no queixo, permitindo que os dois lados se movam de forma independente, engolindo presas muito maiores que sua própria cabeça. Essa flexibilidade craniana é a chave para sua habilidade de deglutição, mas não é ilimitada. A pele elástica e a ausência de um osso externo permitem que sua caixa torácica se expanda drasticamente. No entanto, o verdadeiro poder reside em seus músculos. O corpo da sucuri é um cilindro de pura força muscular, usado para imobilizar e sufocar a presa através da constrição, interrompendo o fluxo sanguíneo e a respiração. O processo de alimentação é lento e exigente. Após subjugar a presa, a sucuri a engole inteira, geralmente começando pela cabeça para alinhar os membros da vítima com o corpo. Esse processo pode levar horas e deixa a serpente em um estado extremamente vulnerável. Durante a digestão, que pode durar semanas ou até meses, seu metabolismo acelera drasticamente, consumindo uma quantidade imensa de energia. Essa vulnerabilidade pós-alimentação é um fator crítico na seleção de presas. Um animal muito grande não só seria difícil de engolir, mas também prolongaria perigosamente esse período de inércia. Durante a digestão, a sucuri fica exposta a outros predadores, como onças pintadas, ou até mesmo a afogamentos se não conseguir se mover para um local seguro. Cada refeição é, portanto, uma decisão estratégica. Toda essa incrível adaptação biológica, desde o crânio cinético até o metabolismo ajustável, forma um sistema predatório quase perfeito. A questão que permanece é se essa perfeição tem um ponto de ruptura. Existe um limite físico para o que essa máquina de caça pode processar? A resposta para o mito do boi pode estar não no que a sucuri pode fazer, mas no que ela simplesmente não pode. A física é uma barreira intransponível, mesmo para a criatura mais formidável da Amazônia. Quando confrontamos o mito com a realidade dimensional de suas potenciais presas, a lenda começa a mostrar suas primeiras fissuras. Um boi adulto, da raça Nelore, por exemplo, pode pesar mais de 600 quilos e possui uma estrutura óssea larga e rígida, principalmente na região dos ombros e da pelvis. O primeiro desafio seria a subjugação. Embora a força de constrição de uma sucuri seja imensa, capaz de gerar uma pressão esmagadora, aplicá-la em um animal com a massa e a força de um boi adulto seria uma batalha hercúlea. A serpente teria dificuldade em ancorar-se adequadamente para aplicar a pressão necessária, enquanto o bovino lutaria com uma força capaz de causar ferimentos graves na própria serpente. Mesmo que a sucuri conseguisse, milagrosamente, abater o boi, o desafio da deglutição se tornaria o verdadeiro obstáculo. A circunferência da carcaça de um boi, especialmente na área do peito e dos ombros, excede em muito a capacidade de distensão da mandíbula e do corpo, de até mesmo a maior anaconda já registrada. Seria como tentar colocar uma bola de basquete dentro de uma meia. Os chifres e os cascos representam outro problema logístico quase insolúvel. Essas estruturas rígidas e pontiagudas poderiam facilmente perfurar o esôfago, o estômago ou a parede corporal da serpente durante o lento processo de ingestão ou durante a digestão. Um ferimento interno como esse seria invariavelmente fatal, tornando a tentativa de consumir um boi um ato suicida para a sucuri.
Portanto, a questão transcende a simples vontade ou força do predador. É uma limitação imposta pela biomecânica e pela geometria. A anatomia da sucuri, embora espetacular, não evoluiu para acomodar uma presa com as dimensões e a estrutura de um bovino adulto. A lenda esbarra na dura realidade das leis físicas que governam todos os seres vivos no planeta. Além dos desafios físicos, existe uma lógica econômica que governa a vida selvagem. Cada ação de um predador é pesada em uma balança de custo e benefício energético. A caça a um boi adulto seria um investimento de energia astronomicamente alto, com um risco de fracasso ou lesão igualmente elevado. Para a sucuri, essa aposta simplesmente não faz sentido do ponto de vista evolutivo e de sobrevivência. O gasto metabólico para subjugar e depois digerir uma massa tão grande seria colossal. A digestão de uma capivara de 60 quilos já eleva o metabolismo da sucuri em mais de 40 vezes. Proporcionalmente, digerir um boi de 600 quilos exigiria um gasto de energia que poderia levar o sistema fisiológico da serpente ao colapso. Um esforço metabólico insustentável, mesmo para um animal de sangue frio. O tempo de digestão também é um fator crítico. Uma presa grande como um jacaré ou um cervo pode manter uma sucuri saciada por meses. Um boi, teoricamente, poderia sustentá-la por mais de um ano. No entanto, esse longo período de inatividade a deixaria vulnerável por um tempo inaceitável, aumentando exponencialmente as chances de ser predada, contrair doenças ou sofrer acidentes em seu estado de torpor. A disponibilidade de presas mais adequadas torna o cenário ainda mais improvável. A Amazônia é rica em animais como capivaras, porcos do mato, antas e cervos. Essas espécies representam uma refeição substancial, com um risco muito menor e um custo energético drasticamente inferior. A sucuri é uma caçadora oportunista, mas sua estratégia é otimizada para o sucesso, não para o gigantismo pelo gigantismo. Assim, a matemática da caça nos mostra um predador calculista, não um glutão irracional. A decisão de atacar é governada por uma antiga sabedoria instintiva que prioriza a eficiência e a segurança. A imagem da sucuri, engolindo um boi, embora fascinante, contradiz os princípios fundamentais de economia energética que permitem que esses predadores magníficos sobrevivam e prosperem em seu ambiente competitivo. O verdadeiro comportamento predatório da sucuri é um espetáculo de paciência e precisão, muito distante da fúria cega retratada no folclore. A escolha da presa é um momento crucial, uma decisão calculada que define o sucesso da caçada. A serpente não ataca indiscriminadamente. Ela avalia o tamanho, a condição e a vulnerabilidade do alvo antes de investir sua energia no ataque surpresa, a partir da água. Suas presas preferenciais refletem essa estratégia. Capivaras, os maiores roedores do mundo, são uma fonte de alimento comum e ideal. Elas são grandes, mas não a ponto de representar um risco excessivo, e seu comportamento semi-aquático as coloca diretamente no território de caça da anaconda. Cervos do Pantanal, queixadas e antas jovens também figuram em seu cardápio, oferecendo um excelente retorno nutricional. Jacarés, outros predadores de topo, também podem se tornar presas. Nesses confrontos épicos, a sucuri demonstra sua incrível força, geralmente emboscando jacarés menores ou de tamanho médio. Essa interação mostra que a anaconda é capaz de subjugar presas formidáveis e bem armadas, mas que ainda estão dentro de uma escala de tamanho e forma que sua biologia pode suportar. A questão do boi, no entanto, introduz uma variável importante: a domesticação. Bovinos não são presas nativas da Amazônia.
Eles foram introduzidos em áreas desmatadas, muitas vezes na periferia do habitat da sucuri. Embora um bezerro jovem e isolado possa, em raras circunstâncias, se tornar uma presa potencial, um boi adulto é uma categoria completamente diferente para a qual a serpente não tem adaptação evolutiva. Essa escolha deliberada de presas revela um predador que entende seus próprios limites. A sucuri seleciona alvos que maximizam suas chances de sucesso e minimizam os riscos de ferimentos e gasto energético desnecessário. O mito do boi ignora essa inteligência predatória, substituindo um caçador estratégico por uma força da natureza insaciável e irracional, uma caricatura que não corresponde à realidade observada por cientistas. Se a biologia e a física tornam um evento tão improvável, de onde surgiu uma lenda tão persistente? A resposta está na intersecção entre a observação humana, o exagero e a necessidade de criar histórias que expliquem um mundo selvagem e muitas vezes assustador. O mito da sucuri, que engole um boi, provavelmente nasceu de relatos fragmentados e mal interpretados, amplificados ao longo de gerações. Testemunhas podem ter visto uma sucuri muito grande perto de um bezerro ou de uma carcaça de boi, levando à conclusão errônea de que a serpente era a causa da morte e que iria consumi-lo. Outra possibilidade é o avistamento de uma sucuri com o estômago visivelmente distendido após consumir uma presa grande, como uma capivara, com a imaginação popular preenchendo as lacunas e transformando o roedor em um bovino. As histórias indígenas e ribeirinhas muitas vezes atribuem poderes místicos à sucuri, conhecida como Mãe d'Água. Nessas cosmologias, ela é uma entidade espiritual, uma guardiã dos rios, capaz de feitos sobrenaturais. A lenda do boi pode ser uma manifestação moderna dessa visão, onde a força da natureza é personificada em um ato de poder supremo, simbolizando o selvagem devorando o domesticado. Cientificamente, não existe um único registro fotográfico, fílmico ou relatório de autópsia verificado que comprove que uma sucuri tenha engolido um boi adulto. Os maiores itens de presa já documentados de forma confiável em estômagos de anacondas são animais como cervos adultos pequenos ou jacarés de médio porte, presas que, embora impressionantes, ainda são muito menores que um boi. Você conhece alguma história parecida na sua região? Deixe seu relato nos comentários. Essa ausência de evidências concretas é o argumento mais forte contra o mito. No mundo da ciência, alegações extraordinárias exigem provas extraordinárias. E até hoje, a história da sucuri que engole um boi permanece firmemente no campo do folclore. Uma narrativa fascinante, mas que não encontra respaldo no mundo real e documentado da maior serpente das Américas. A verdadeira dieta da rainha dos rios amazônicos é um reflexo direto de sua ecologia e de sua estratégia de caça por emboscada. Como predador generalista, a sucuri consome uma ampla variedade de vertebrados, adaptando seu cardápio à disponibilidade local. A lista de suas presas documentadas é longa e diversificada, pintando o retrato de um caçador versátil e eficiente, que ocupa o topo da cadeia alimentar aquática. A base de sua alimentação é composta por mamíferos de médio porte que frequentam as margens dos rios. Capivaras lideram essa lista, seguidas por pacas, cutias e ocasionalmente antas e porcos do mato, principalmente indivíduos jovens ou subadultos. Aves aquáticas como garças e tuiuius e até mesmo peixes de grande porte, como o pirarucu, também podem se tornar alvos oportunistas para uma sucuri faminta. Répteis também são uma parte importante de seu cardápio. Jacarés, como mencionado, e tartarugas, incluindo os grandes tracajás, são presas comuns. A sucuri usa sua força de constrição para esmagar o casco das tartarugas,
ou para subjugar os jacarés em um combate subaquático de titãs. Essas interações são um testemunho brutal e fascinante da dinâmica predatória nos ecossistemas neotropicais. O tamanho da presa está diretamente correlacionado com o tamanho da serpente. Sucuris jovens e menores se alimentam de presas pequenas, como roedores, pequenas aves e peixes. À medida que crescem, elas passam a caçar animais progressivamente maiores. Uma sucuri de 9 metros, embora extremamente rara, teria a capacidade de abater e consumir presas de até 100 quilos, o que ainda está muito longe do peso de um boi adulto. Essa dieta, confirmada por estudos de conteúdo estomacal e observações de campo, desmistifica a imagem do monstro indiscriminado. A sucuri é, na verdade, uma reguladora populacional crucial. Ao predar espécies herbívoras e outros carnívoros, ela ajuda a manter o equilíbrio do ecossistema, garantindo a saúde das matas ciliares e dos próprios rios. Sua dieta real é mais importante para a floresta do que qualquer lenda. O mito do gigantismo, que atribui à sucuri a capacidade de engolir um boi, tem consequências reais e muitas vezes negativas para a espécie. Essa imagem de monstro insaciável alimenta um medo desproporcional nas populações humanas que coexistem com a serpente. Esse medo, por sua vez, pode levar à perseguição e ao abate indiscriminado de indivíduos, mesmo quando não representam uma ameaça direta. A lenda transforma um animal que geralmente evita o contato humano em um alvo. Muitos fazendeiros, acreditando que as sucuris são uma ameaça constante ao seu gado, podem matá-las preventivamente. Essa perseguição direta é uma das maiores ameaças à sobrevivência das grandes anacondas, que levam muitos anos para atingir a maturidade e cujo desaparecimento causa um desequilíbrio significativo no ecossistema local. Além da matança direta, o mito obscurece as ameaças reais que a espécie enfrenta. Questões muito mais urgentes, como a perda de habitat devido ao desmatamento, a poluição dos rios por mercúrio, do garimpo ilegal e a construção de barragens que alteram os cursos d'água, são deixadas de lado. A atenção se concentra no monstro fictício, enquanto o animal real sofre com a degradação de seu santuário. A cultura popular e a mídia frequentemente reforçam essa imagem distorcida. Filmes e documentários sensacionalistas focam no perigo e no tamanho exagerado, perpetuando o medo em vez de promover a compreensão e o respeito. Isso cria um ciclo vicioso. O medo gera perseguição, e a perseguição coloca em risco uma espécie que é vital para a saúde do ambiente que todos nós dependemos. Desvendar o mito, portanto, não é apenas um exercício de curiosidade científica. É um passo crucial para a conservação. Ao substituir o medo pelo conhecimento, podemos começar a ver a sucuri não como uma ameaça ao gado, mas como um indicador da saúde do ecossistema amazônico. Proteger a sucuri significa proteger a integridade de todo o seu habitat. A fascinação humana por serpentes gigantes não é exclusiva da Amazônia. Em todo o mundo, onde grandes constritoras habitam, surgem mitos e lendas notavelmente semelhantes. Na Ásia, a piton reticulada, a serpente mais longa do mundo, é protagonista de histórias sobre devorar búfalos e até mesmo seres humanos. Essas narrativas espelham de perto os contos da sucuri e do boi. Assim como na Amazônia, a realidade biológica das pitons asiáticas conta uma história diferente. Embora existam casos documentados e extremamente raros de pitons atacando e consumindo humanos, a ideia de que elas caçam regularmente grandes ungulados como búfalos d'água adultos não se sustenta cientificamente. Suas presas comuns são porcos selvagens, cervos e macacos, animais grandes, mas dentro de seus limites anatômicos. Na África, a piton africana também é envolta em folclore. Lendas locais
falam de sua capacidade de engolir antílopes inteiros. Novamente, embora elas possam de fato predar antílopes jovens ou espécies menores, a imagem de uma serpente consumindo um gnu adulto pertence mais ao reino do mito do que ao da zoologia. O padrão se repete, uma base de verdade, amplificada pela imaginação. Essa universalidade dos mitos sobre serpentes gigantes sugere algo profundo sobre a psique humana. As serpentes evocam uma resposta primal, uma mistura de medo e admiração que remonta aos nossos ancestrais mais antigos. Elas representam o selvagem indomável, a força caótica da natureza que desafia o controle humano. O mito de engolir uma presa domesticada, como um boi ou um búfalo, é a metáfora perfeita para esse conflito. Ao examinar esses mitos paralelos, percebemos que a história da sucuri e do boi não é apenas um conto amazônico. É uma expressão local de um arquétipo global, a luta simbólica entre a ordem humana, o gado e o caos da natureza, a serpente gigante. Entender isso nos ajuda a ver a lenda não como um fato, mas como uma janela para o nosso próprio imaginário coletivo. O mito da sucuri, que engole um boi, revela mais sobre nós do que sobre a serpente. Ele é uma manifestação do nosso medo primordial do desconhecido e do poder da natureza. Nas profundezas de uma floresta impenetrável e de rios escuros, nossa imaginação é livre para criar monstros que personificam nossos anseios e temores. A sucuri se torna a tela perfeita para projetar esses sentimentos. Essa necessidade de criar monstros a partir de animais reais é uma forma de dar sentido ao mundo. Ao transformar a sucuri em uma criatura de força impossível, nós a categorizamos. Ela deixa de ser um simples animal e se torna um símbolo, uma força a ser respeitada e temida. Isso nos dá uma narrativa, uma história para contar que ajuda a organizar nossa compreensão do perigo no mundo selvagem. A lenda também serve como um conto de advertência. As histórias sussurradas ao redor da fogueira sobre a cobra gigante que devora o gado ensinam as crianças a respeitar os limites da floresta e dos rios. É uma forma de pedagogia do medo, transmitindo conhecimento prático de sobrevivência através de uma linguagem simbólica e memorável, ainda que biologicamente imprecisa. O mito se torna uma ferramenta cultural. Além disso, há um fascínio inegável pelo grandioso, pelo que está no limite do possível. A ideia de uma criatura que pode realizar um feito tão incrível como engolir um boi cativa nossa imaginação. É o mesmo impulso que nos atrai para histórias de dinossauros, dragões e krakens. Nós somos contadores de histórias e a natureza nos fornece os personagens mais espetaculares para nossas epopeias. Portanto, ao desvendar o mito, não estamos apenas corrigindo um erro zoológico. Estamos explorando as profundezas da psicologia humana e nossa relação complexa com o mundo natural. A sucuri, o animal, vive na Amazônia. Mas a sucuri, o monstro, vive dentro de nós. Um reflexo duradouro de nosso fascínio e temor pela natureza selvagem e indomada. Uma vez que separamos a criatura mítica do animal real, podemos focar no que realmente importa, sua conservação. A sucuri verde, como predador de topo, é uma espécie-chave. Sua presença ou ausência é um bioindicador da saúde de todo o ecossistema aquático amazônico. Onde há grandes sucuris, há rios saudáveis e uma cadeia alimentar intacta, um verdadeiro santuário selvagem. As ameaças que elas enfrentam são silenciosas, mas devastadoras. O desmatamento para a criação de gado e agricultura não apenas destrói seu habitat terrestre, mas também assoreia os rios, afetando a qualidade da água. O mercúrio, usado na mineração ilegal de ouro, contamina a água e se acumula nos tecidos dos animais, envenenando toda a cadeia alimentar, com a sucuri no topo recebendo as maiores doses.
Projetos de infraestrutura, como a construção de hidrelétricas, também representam um perigo imenso. As barragens alteram o fluxo dos rios, inundam áreas de caça e podem isolar populações, reduzindo a diversidade genética e tornando-as mais vulneráveis a doenças e mudanças ambientais. A serpente que domina os rios está, paradoxalmente, à mercê das mudanças que nós impomos a eles. Esforços de conservação dependem da educação e da ciência. Programas que trabalham com comunidades locais para mitigar o conflito entre humanos e vida selvagem são essenciais. Mostrar aos fazendeiros que uma sucuri é mais benéfica viva, controlando populações de capivaras que podem danificar as culturas do que morta, é uma estratégia muito mais eficaz do que simplesmente proibir a caça. Entender a sucuri real, sua dieta, seu comportamento e seu papel ecológico é o primeiro passo para garantir seu futuro. Precisamos trocar as lendas que inspiram o medo por fatos que inspiram admiração e respeito. A sobrevivência da rainha dos rios não depende de sua força mítica, mas de nossa capacidade de compreender e proteger o delicado equilíbrio de seu mundo. No final de nossa jornada, a imagem da sucuri se transforma. O monstro que engole um boi se desfaz, e em seu lugar surge uma criatura de beleza austera e importância ecológica vital. Ela não é a personificação do caos, mas uma arquiteta do equilíbrio, uma guardiã silenciosa que patrulha as águas escuras, mantendo a ordem natural que sustenta a maior floresta do nosso planeta. A lenda, embora falsa, nos serviu como um portal. Ela nos atraiu com seu mistério e nos permitiu mergulhar no mundo fascinante da biologia, da ecologia e da relação humana com a natureza. Desvendando mitos da Amazônia, descobrimos que a verdade sobre a sucuri é muito mais complexa e, de certa forma, mais impressionante do que qualquer conto folclórico poderia imaginar. Ela nos lembra que a natureza não precisa de exageros para ser espetacular. A realidade de um predador que pode jejuar por meses, sentir o calor de suas presas na água e remodelar ecossistemas com sua presença é um milagre em si. A verdadeira magia não está naquilo que imaginamos, mas naquilo que existe, esperando para ser compreendido e respeitado. Que a imagem que permaneça não seja a da serpente devorando o boi, mas a da sucuri deslizando pelas águas, um fio de vida conectando inúmeras espécies em uma teia complexa. Que o medo dê lugar à admiração, e que a admiração se transforme em ação para proteger os santuários selvagens onde esses gigantes ainda podem reinar longe dos mitos, mas seguros em sua realidade. A sucuri continuará a habitar as águas e o imaginário da Amazônia. Ela é um símbolo da força e do mistério da floresta. Ao compreendê-la, não diminuímos seu poder, mas o redefinimos. Ela é a soberana de um reino submerso, uma força da natureza cuja verdadeira história é um testemunho da incrível e complexa beleza da vida na Terra.